sou Adriano e eu fiz um vídeo que se intitula O Falso Templo de Salomão, primeira parte. E fiz um outro vídeo também que está no YouTube, O Falso Templo de Salomão, segunda parte. Eu excluí esse vídeo porque achei inadequado, havia alguns erros e resolvi fazer um novo vídeo, tentando ser objetivo e falar acerca do templo. Muitos, milhares e milhares de templos existem no nosso planeta. Agora, alguém já perguntou a importância, a necessidade e o porquê realmente desses templos? Nós aprendemos, de acordo com a tradição religiosa, que os templos são um lugar, um santuário para adoração. Temos que sair para aquele lugar adorar a Deus. Isso também aconteceu no passado. Na história antiga, os homens, mesmo antes de existir os templos que nós vemos hoje, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, existiam templos. E esses templos, mesmo antes de ser construído o Templo de Salomão, esses templos gregos e tantos quantos outros de várias nações, eram templos politeístas, onde se adoravam vários deuses. Deus tem um propósito, e na realidade o objetivo maior e o propósito de Deus, a revelação para nós hoje, é que esses templos que existiam, politeístas, eles eram inadequados porque não adoravam ao Senhor realmente como era da sua vontade. O Senhor pretendia ter uma habitação, e o Senhor, na realidade, ele começa no deserto a se revelar ao povo, a um povo eleito, o povo de Israel, e ele começa a se manifestar ali com o seu Shekinah, e a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio deles. Eles depois constroem o tabernáculo, e ali também, além dos sacrifícios, no Santo dos Santos se encontrava a Arca da Aliança, onde representava a presença de Deus no meio deles. Depois eles constroem o Templo de Salomão. Esse templo foi destruído, eles foram levados cativos para a Babilônia. Lá, eles já sem a glória de Deus, se reuniam em sinagogas permitidas pelo Império Babilônico. Eles voltam, depois que são liberados, e para reconstruir o templo. Reconstrói o templo. Esse templo também é destruído e é reconstruído no futuro por Herodes, o templo de Herodes. Na era de Jesus já era o templo de Herodes. Mas toda essa purificação de Deus exteriormente, habitando apenas no meio deles, eles iam cultuar porque eles acreditavam que naquele santuário ali habitava Deus, Deus únicos, enquanto os outros eram politeístas, os pagãos, os judeus, eles eram, os israelitas, eles eram monoteístas e adoravam um único Deus. Acontece que estava no coração do Deus uma habitação, um santuário para ele. Não seria um santuário feito por mãos humanas, como diz em Atos capítulo 7, versículo 48, entretanto o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Habitava apenas a sua presença, seu Shekinah, porque Deus é onipresente, de certa forma havia uma tipificação, e no desejo de Deus era uma habitação para ele. Habitar não apenas exteriormente no meio deles, mas dentro deles, sempre foi o objetivo de Deus. Como uma luva para uma mão, ele tinha esse desejo no seu coração de ter uma casa, de ter para a sua edificação, para que ele mesmo edificasse e construísse um santuário para ele, que seria um santuário humano. Tudo bem, o templo foi destruído, o templo de Herodes, no ano 70. Esse templo foi destruído pelo imperador Vespasiano. Ele envia seu filho Tito, general, porque ele assume o lugar de Nero. Nero morre, acredito que no ano 67, e Tito destrói o templo em Jerusalém. Até hoje existe o arco de Tito. E no lugar onde haveria de ter o templo que foi destruído, existe a mesquita de Omar. E Deus não permitiu aos seus filhos de Israel, a nenhum deles, a reconstrução do templo. Ainda se espera essa reconstrução, onde o anticristo se assentará e será adorado como Deus. E eu lhe pergunto, qual foi a permissão que Deus permitiu aos irmãos construírem templos? Se você analisar comigo, você vai entender claramente que durante 3 séculos, os irmãos primitivos não construíram templos, e eles se reuniam nas casas ou em catatumbas, fugindo das perseguições. Mas no ano de 325, o imperador Constantino
acreditando que ele se converteu ao cristianismo, ele oficializou o cristianismo como religião de Roma. E a partir de Constantino começam as grandes construções suntuosas de templos. Ele começa a reconstruir, baseado não nesse templo, no templo de Herodes, mas nos templos greco-romanos. E ali, nesse paganismo, ele constrói a sua religião sincretista, e também, como os pagãos eram politeístas, Constantino era mitraísta, adorava ao sol. É tanto que os seus templos sempre tinham uma grande iluminação no altar, porque ele era um idólatra do mitraísmo. E nessa história toda, no século XVI, em 1517, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, quando ele vem com a história lá da Reforma Protestante, com as 95 teses, mas ele não viu uma coisa, como os muitos e grandes mestres e reformadores não viram: a habitação de Deus, a casa de Deus, que o Velho Testamento havia uma tipificação, tanto o tabernáculo, quanto a arca e o templo de Salomão, tudo isso tipificava o nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma tipificação enquanto ele não vinha, porque como os templos eram uma representação, os santuários eram uma representação da presença de Deus, quando Jesus Cristo vem, justamente ele nasceu no dia da festa dos tabernáculos. Quando ele nasce, é na festa dos tabernáculos, ou seja, os tabernáculos representam a presença de Deus no nosso meio, Deus conosco. E justamente, Jesus Cristo é o Deus conosco. Quando ele está na terra, a vida em Cristo, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Então era um templo móvel, Jesus Cristo era um templo móvel, não mais parado em Jerusalém. O lugar de adoração era em Jerusalém ou no monte. Mas só que Jesus Cristo, ele tabernaculou entre nós, ou seja, o templo vivo de Deus. E aí começa toda a nossa visão. Nossa visão é que os homens construíram todos esses templos baseando-se em Constantino, esses templos pagãos, e neles, com certeza, nenhum desses templos habita Deus, nem é da vontade de Deus. Não só o Edir Macedo, com toda essa aberração, essa blasfêmia, porque ele não tem autoridade de construir esse templo aí, e esse grande templo aí não habita Deus, não é a habitação de Deus, porque Jesus Cristo, quando vem, ele morreu e ressuscitou, ele com certeza aboliu o templo, porque ele agora toma lugar, ele é essa habitação, o próprio Jesus. Ele aboliu os sacrifícios que haviam no templo, ele aboliu, porque ele foi tudo pendurado na cruz, foi tudo esmagado na cruz, já era. Ele levou o cativo ao cativeiro, tchau. Aí agora também vem o sacerdote, ou seja, ele agora é um sumo sacerdote, e quando ele morre, ele foi furado aqui na lança e derramou sangue e água. Nessa água ele gera a sua eclesia, sua igreja. Eclesia vem do termo grego, eclesia significa o chamado para fora, no grego koiné, e no grego clássico, assembleia, reunião, ou seja, a sua habitação, o seu povo, o seu corpo, a sua família. Em Efésios capítulo 2 nos diz que Deus, ele tem uma habitação, está edificando uma habitação para ele. Se você ler em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo diz: se eu tardar, saibais como andar, na casa de Deus, vírgula, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus são os seus chamados, o seu povo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que nós somos santuário de Deus, e Deus destruirá aquele que não considerar como sagrado esse santuário. Você lê lá. Também temos em Hebreus capítulo 3, versículo 4, versículo 5, diz que Moisés tinha uma casa. Ele fala daquele do tabernáculo, né? Faz uma alusão ao tabernáculo. Mas Jesus Cristo também tem a sua casa, que ele gerou na cruz. A qual casa somos nós? Ele fala: nós somos dessa casa. Então, também temos lá em Apocalipse capítulo 21, que diz que a nova Jerusalém descerá do céu, adornada, ataviada para seu esposo, e ali haverá um tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, o plano de Deus, na verdade, está implícito no Velho Testamento como tipo da presença de Deus e de uma casa que ele queria para a sua habitação. Mas os templos de homens não podiam habitar o nosso Deus, ou seja, jamais seria uma habitação para o nosso Deus. Jamais um homem poderia construir um templo, um santuário para que Deus habitasse, ou uma casa, que uma casa é essa representação. A qual casa somos nós? O antetipo se completa quando Cristo ele toma lugar do templo, e agora nós somos seus sacerdotes. O véu do templo se rasgou, temos direto a ele para adoração a qualquer momento, e não precisamos de templo. Precisamos apenas